e do seu comportamento, de como você lida com as coisas. Tudo pra você era sempre beleza, sempre beleza. Isso sempre foi seu ponto fraco. Mas é a coisa que você menos... a coisa que você menos deveria se preocupar de querer ser mais, de querer manter, porque você já é muito bonita. Ele falou que eu era bonita, também falou que era uma das coisas que eu menos precisava me preocupar, mas é o que eu mais me preocupava, mas era coisa que eu não deveria, porque eu deveria cuidar mais da minha saúde mental, dos meus comportamentos que não eram bons, que era realmente, não vou mentir. Mas assim, eu senti isso como uma crítica construtiva, porque depois desse dia eu fiquei pensando sobre isso. Aí esses dias eu tava pensando sobre isso, sobre essa crítica, mas eu não achei ofensiva, eu achei uma opinião construtiva, porque no fundo é verdade. Deveria ser emocional, os comportamentos, sabe, de como eu lido com as coisas. Eu deveria focar nisso, mas sabe por que eu foco muito nisso? Porque quando eu era mais nova, o meu a minha... Como que eu falei mais cedo? Que eu tenho mania de perseguição. Eu tinha mania de perseguição de ser feia. Então, assim, quando eu era mais nova, eu tinha mania de perseguição. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, de mania de perseguição. Então, na minha cabeça, eu tenho que ser mais bonita pra não voltar a ter mania de perseguição e achar que eu sou feia, que eu tenho que me esconder de novo, entendeu? Então, assim, na minha cabeça, hoje não, mas antes, eu era a mesma menina com 16, 15 anos, entendeu? Então, assim, eu só não queria voltar quem eu era antes. Então, eu tenho tanto medo de ser quem eu era antes, que eu tinha mania de perseguição, que eu era muito feia, que hoje em dia eu tenho muito medo, entendeu? Por isso. Eu acho que é por isso que eu ligo muito pra isso, porque eu tenho medo de voltar quem eu era antes. Só que ela nunca vai voltar, né? Mas na minha cabeça ia. Então eu nunca parei pra pensar que eu achava que eu curando uma menina de 14 anos que tinha mania de perseguição por ser feia, ia curar a minha vida, entendeu? Eu ia estar melhor, que eu já tô curada. Eu já tô ótima, eu já curei o que tava me afetando. Só que o que tava me afetando não era a questão estética, era uma coisa muito mais profunda. Só que depois que eu curei a estética, eu tinha que curar o emocional interno, né? Que é o que realmente vai me curar de verdade. Só que eu não sabia, né, disso. Cara, é bizarro, né? Muito bizarro. Eu poderia até ser mais bonita. Juro, eu poderia ser muito mais bonita do que eu me acho que eu sou. Mas nada ia mudar. Juro pra você. Eu poderia ser muito, muito bonita. E não ia mudar nada do que eu sinto. Porque o que eu tenho não é essa mania de perseguição de quanto eu era feia. Porque isso não resolve nada hoje. É uma coisa muito mais interna, né? Porque eu tenho mania de perseguição em outra coisa. Eu só não tenho mais em estética porque eu sou obcecada nisso. Mas eu tenho outras coisas. Então sempre vai ter alguma coisa. Então não é nem a estética que eu não deveria me preocupar. Eu acho que eu não deveria me preocupar com nada. Nesse sentido, eu deveria me preocupar também. Mas não de ser o principal. O principal deveria ser o emocional mesmo. Que é o que tá precisando. Mas eu não sabia, né? Na minha cabeça tava tudo bem. Porque eu já fui muito pior, né? Nossa, eu já deixei de sair. Eu não olhava pras pessoas. Então, assim, era muito pior. Então eu pensei, pô, eu tô curada. E hoje em dia eu consigo falar. Eu consigo conviver com uma pessoa. Eu consigo olhar pra pessoa. Eu consigo ficar sem maquiagem. Eu consigo ficar com o meu rosto normal, eu consigo ser eu. Consigo acordar e tá bem com o meu rosto, com o meu corpo. Então, eu achava que eu tava curada, mas não tava, não, meu filho. Eu tava curada no sentido de estética, mas dentro de mim eu tava um caos. Só que eu acho que também depois disso tudo que aconteceu, eu vou ser outra pessoa, como eu fui quando eu tinha 14 anos. Eu acho que eu vou evoluindo, sabe? Quebrando a cara? Clarinho que sim. Mas eu vou evoluindo. Eu era muito louca quando eu era mais nova. Juro pra você. Eu acho que eu nunca fui normal, sabia? Juro. Aí eu parecia que eu era tímida, mas eu não olhava nas pessoas, cara. Eu juro, eu não olhava. Eu não conseguia. Eu tinha medo de olhar pra pessoa.
e a pessoa ficar com medo de mim ou não me querer mais. Ai, sério. Estranho, né? E hoje eu faço live, eu mostro meu rosto. Depois naquela época eu não conseguiria. Eu vou mimir, sabia? Fazer uns negócios e vou mimir. Assim, e na minha vida, né? Mas o emocional é muito importante. Eu vou... Não, mas eu ainda tenho que melhorar muito no meu emocional ainda. Mas é patológico também, né? Eu não sei, mas eu prefiro que seja mesmo, sabia? Porque pelo menos demonstra que eu tinha afeto, né? Mas é um afeto doente. Talvez, realmente, não vou mentir. Era meio doente mesmo. Mas era afeto, só que eu não sabia. É tipo, você gostando de uma pessoa que você corta a pessoa. Mas você tá machucando, você tá cortando. Sim, mas na minha cabeça, pra mim era um afeto, sabe? Não, eu não cheguei a cortar nesse sentido, mas talvez algumas coisas me magoaram nesse sentido mesmo. Nesse nível, não literalmente, porque eu sou muito calma. Eu nunca ofendi, eu nunca briguei, a gente nunca discutiu. Tipo, de ofender, de xingar, de brigar. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Vocês nunca vão me ver gritando, xingando, humilhando a pessoa. Nunca. Os meus surtos era tipo assim, faz isso pra mim. Se não fizesse, eu ia falar, não precisa fazer mais. Ou tipo assim, eu quero que faça uma coisa, aí a pessoa não faz, aí eu fico com raiva. Assim, coisa infantil, sabe? Mais imaturidade e não ter paciência com as coisas no tempo que eu quero. Era mais coisas assim que eu fazia, entendeu? Mas não era tipo, você é um idiota, eu te odeio. Não. Entendeu? Nunca. Não era pesado, era mais infantilidade. Entendeu? Era coisas assim. Não era pesado, era pesado, né? Porque são coisas desgastantes. Mas não de ofender, de humilhar, de brigar, de xingar, de fazer um surto, de quebrar as coisas. Eu nunca fui assim. Não, eu não fazia proposital, eu só era eu, descontrolada. Tipo, eu não me controlava, porque eu não conseguia, eu não consigo fingir. Esse é o meu defeito. Tipo, ele fala, esse tempo atrás, você tava fingindo, você meio que, talvez acho que você tá fingindo, não, juro, eu não tô fingindo, porque eu não sei fingir. Se meu filho, se eu não fingir em 1 ano, você acha que eu vou fingir agora? Eu não sei fingir, é meu defeito. Às vezes quando eu tô mal na live, eu não consigo fingir. Eu não consigo fingir que tá tudo bem, entendeu? Eu não consigo. Se eu tô assim, é porque eu tô assim mesmo, porque eu não finjo. Eu falei, se eu não fingir em 1 ano, você acha que eu vou fingir agora? Pelo amor de Deus, eu não consigo. É porque eu tô assim, porque eu sou assim mesmo. Não, eu não consigo. Eu sou impossível, meus comportamentos são incontroláveis. Se eu tô triste, eu tô estressada, eu tô sem paciência, eu não consigo fingir. Eu sou o que eu sou mesmo. Eu não consigo. Eu sou imatura porque eu não consigo. Então agora que eu tô me controlando é porque eu tô mesmo. É porque é verdade. Eu sou muito assim. O Gabi falava isso que era um defeito meu e uma qualidade. Que quando eu gosto muito, assim, doentio de ser doente. Mas quando eu não gosto mais, eu não consigo. É porque eu sou muito intensa, né? Tipo um gás, que você abre a garrafa, aí o gás vai saindo. Aí se acabar, tipo assim, e eu não consigo ser meio termo, sabe?
eu posso até tentar quando eu gosto muito da pessoa, mas eu não consigo ser no sentido emocional, assim, romântico. Mas eu sou indiferente quando eu sou assim. Eu sou totalmente indiferente. Eu não sou nem oscilação, não tenho oscilação nenhuma. É só frio. Quando eu não gosto mais, não tem nem oscilação mais. Ah, eu acho que talvez eu possa gostar. Não, não tem como, assim, acabou mesmo. Não tem gás, não tem oscilação, não tem pensamento, não tem em si, não tem mais nada. É sério, não dá. Não sei o que acontece. Acho que eu sofro tanto, tanto, tanto. Porque todas as pessoas que eu gostei muito da minha vida, eu sofri muito. Eu sofri muito de, tipo, muito, 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 muito. Então, praticamente todas. Todos, às vezes não era ninguém, era uma pessoa insignificante, um lixo de pessoa. Que assim, eu fiquei 2 meses com a pessoa que eu tava conhecendo, quase alguma coisa. Foi um ficante idiotinha, entendeu? Menino babaca que não tem qualidade nenhuma, ao meu ver. E eu sofri pelo aquele estrume, entendeu? Então assim. Mas aí eu superei rápido, porque aí também a pessoa com mais baixa qualidade é mais fácil superar, entendeu? Esse é o meu defeito. As pessoas que mais baixa qualidade, no sentido de qualidade mesmo, que eu acho, ao meu ver, e de sentimentos, de tempo. Tipo, menos tempo, mais rápido. Então, mais tempo é mais difícil pra mim. É mais difícil, mas também eu acho que mesmo que mais tempo, mas quando eu superar de verdade, vai chegar isso, porque já chegou em todos. É só o próximo. Então, assim, nunca mais também, nunca mais. Porque isso é um lado bom de ter borderline. É o único lado bom, além da intensidade. Que o borderline, você ama muito, você fica louco. Igual a Luísa. Eu acho que a Luísa tem border, eu acho. Eu acho que ela tem. Se ela não tem, ela tem alguma coisa parecida. Mas quando você corta, já era. Você nunca mais consegue. É meio que uma chama que vai embora. É que o border, ele vive num mundo de ilusão, né? Aí quando você tira a ilusão dele e mostra a realidade dura e crua, ele nunca mais vê. É meio que é diferente, eu acho, de uma pessoa normal. Porque uma pessoa normal, eu acho que ela pode meio que às vezes não é nem sentimento, às vezes é o sentimento do border, que é louco mesmo, sabe? Que vê coisa onde não tem. Que às vezes é uma pessoa normal, às vezes tem sentimento de verdade, sentimento genuíno. Que eu acho que talvez eu possa ter também. Mas é um sentimento genuíno misturado com borderline. A pessoa não, é só sentimento genuíno, então pode ressuscitar. Tem gente que, sei lá, termina 5 anos, tem casos que termina 3 anos e volta. Tem gente que volta, tá? E casa e tem filho e é feliz. Eu já vi casos vários que a pessoa termina, aí depois volta depois de 5 anos. E casa e é muito feliz. Mas eu acho que o border não funciona. Porque eu acho que com border só com pessoas normais. Acho que o border não funciona isso não. Juro. Aí, tipo, a não ser que ele fique anos atrás da pessoa, mas eu também não acho que dá. Porque, tipo assim, o borderline, ele é muito intenso. Ele não ia conseguir ficar anos atrás de alguém que não quer ele. Tipo assim, a pessoa não fica com ele, não vê ele. Então, assim, você não consegue ficar anos esperando a pessoa, porque o borderline, ele é muito intenso. Ele precisa de alguém pra suprir o vazio dele. Então, assim, ele não ia conseguir ficar anos esperando, entendeu? Porque pra ele voltar, ele teria que ter uma chama. Porque se fechar a chama, ele não volta mais. Porque ele vai se apaixonar por outro. E esse sentimento, às vezes, nem queria, mas às vezes é só porque ele é intenso mesmo. Entendeu? Às vezes a pessoa ele nem gosta da pessoa. Às vezes só ele é louco mesmo. Porque o sentimento, o borderline te dá vazio. E ficar com alguém supre o vazio que você sente. Então, assim, ele não ia conseguir ficar esse tempo todo sentindo vazio, ele ia se apaixonar por outro. Então, quando o outro voltar, ele já não ia querer mais ele. Ele ia querer o outro que tá com ele agora. Entendeu? Suprindo o vazio dele agora. Ele geralmente não volta. Às vezes a pessoa nem gosta. É bizarro, né? Eu nem sei se eu tenho também, eu tô falando isso. Mas não tô falando de mim, não. Tô falando da doença mesmo. Que eu nem sei, né? Às vezes eu nem tenho nada.
Mas é engraçado isso, que ele realmente não volta. Porque às vezes ele nem sente nada, tadinho. Por isso que eu acho que a Luísa Souza tem isso. Eu acho que ela tem border. Eu não sei se ela tem border, mas ela é muito intensa. E geralmente quem é intenso tem alguma coisa assim, muito intenso igual ela é. Porque ela é demais, ela é surreal. É meio estranho. Os sintomas dela bate muito. Ela é meio depressiva e do nada ela entra em mania. Mas a Luísa também, eu sinto que ela tem border ou bipolaridade. Porque ela é muito intensa, mas ela é intensa de ser louca mesmo. E às vezes ela tá extremamente depressiva, e às vezes ela tá muito bem. Eu não sei, talvez o trauma que aconteceu com ela, porque a gente pode desenvolver isso na fase adulta. Sabia? Tipo assim, qualquer pessoa pode ter isso. Sei lá, sua mãe, Deus me perdoe, morre, você pode desenvolver isso. Você pode ter um trauma tão grande que você pode desenvolver borda. Qualquer pessoa pode. É tipo depressão. Qualquer pessoa pode ter. A gente pode ter alguma coisa hereditária e não sabe também. Ninguém tá puro. Ai, que horror ter isso. Minha filha, todo mundo pode ter, tá? Só que horror, mas você também pode ter. Só você tem um trauma. Qualquer um pode ter desenvolver. Só autismo que não. Porque acho que autismo é só na infância, né? Acho que você nasce. Mas, transtorno bipolar, depressão, transtorno de ansiedade. Todo mundo pode ter. Você pode ter 30 anos e desenvolver. Porque mexe com alguma coisa lá e você pode desenvolver e já era. Aí é pra sempre. Porque é irreversível. Acho que alguma parte, algum neurônio seu desprende, alguma coisa assim. Acho que o trauma é tão grande que alguma coisa sua meio que muda. Algum neurônio ele muda. Só que não tem como voltar. A depressão acho que tem cura, não tem? Ou é tratamento também? Eu sei que o transtorno de border não tem cura, não. Acho que mexe com alguma coisa na sua cabeça que não tem como voltar mais. Por que border não tem? Depressão tem, mas border não tem. Que inferno, hein? Por que não tem? Deveria ter. Mas a pessoa pode desenvolver, ué. Quando ficar velho. Mas, exemplo, eu poderia ser uma pessoa, aí eu desenvolvo com 30 anos, aí eu não consigo mais desvincular disso. Eu vou ficar pra sempre com isso? Que inferno. Caraca, eu tô indignada. Que não tem. De verdade, não tem. Nossa, que doideira, né?
Só com o remedinho. Pra sempre o remedinho do amor. Mas tá bom, não tem problema não. Nem é tão ruim assim. Dá pra viver, entendeu? Tem remedinho do amor. Aí a pessoa nunca é ela. Já reparou? Uma pessoa como falou comigo que tem esse tipo de coisa, nunca é a pessoa. Já parou pra pensar? A pessoa não é ela. Tipo, tipo assim, a pessoa não consegue ser ela. Porque ela não consegue controlar o que ela sente. Então eu não consigo ser eu. A gente só é a gente quando a gente controla. Uma coisa que você não consegue, tipo um vício. Às vezes, sei lá, eu mato alguém, Deus me perdoe. Eu sou viciada em droga. Mas assim, não sou eu, é um vício. Ah, mas você, é uma consciência sua. Não, às vezes a pessoa fica louca, fica em outro mundo, não consegue controlar. Então assim, a pessoa não consegue ser ela. Impulsividade, né? Por isso que eu não bebo também. E eu tento evitar também. A ter coisas que possam... Nossa, se eu começar a fumar cigarro, eu tô ferrada. Eu vou ficar viciada em cigarro pra sempre. Eu nunca mais vou conseguir parar. É sério. Ai, meu Deus. Oi. Mas a ansiedade pode ser por causa disso, por causa do border. É normal sentir ansioso com border. Quem não sente? Se você for uma porta, qualquer pessoa sentiria, meu querido. Não tem nem como. Você sente um monte de coisa ao mesmo tempo. Sente coisa ruim, coisa... Se eu fosse uma porta. Beijo. Até amanhã. Amanhã eu vou abrir 11 horas. Que aí, se eu bater minha meta, eu não preciso abrir à noite. Porque eu tô assim agora. Não quero mais trabalhar, não. Eu quero me aposentar. Beijo.